pessoal! Hoje a gente vai falar da nossa primeira estrutura de dados de verdade desse semestre. É a nossa primeira estrutura de dados dinâmica. O nome dela é listas. São as listas, listas ligadas ou listas ligadas simples. É por onde a gente começa. Primeiro, o que são as listas ligadas? Então elas são estruturas de dados unidimensionais e dinâmicas. O que quer dizer isso mesmo? Bom, estruturas de dados você já sabe o que é. São essas estruturas, essas abstrações de computação que a gente usa para modelar, para representar melhor as coisas da nossa aplicação, as coisas do mundo onde a gente quer representar, as coisas do nosso sistema, do nosso problema. Por que elas são unidimensionais? Porque cada elemento fica após o outro, um em seguida do outro. E a gente já viu estruturas unidimensionais. As strings, por exemplo, os vetores, são unidimensionais, cada elemento após o outro. Só que ao contrário das strings e dos vetores, as listas ligadas são dinâmicas. Isso é, a gente não precisa dizer quantos elementos a gente vai colocar na lista. Então, conforme a gente vai ter mais coisas para armazenar, a gente vai pedindo mais memória. Ou, em outras palavras, a gente vai alocando mais memória. Não é preciso dizer que esse tipo de estrutura de dados é bem importante para a gente. No próprio cotidiano nosso, a gente usa esse tipo de lista. Vou colocar uma figura aqui para vocês, a figura do livro, daquele livro que eu sou coautor, né? Estruturas de dados e técnicas de programação, que ilustra bem que a gente às vezes esquece de colocar alguma coisa, às vezes aparecem mais coisas para a gente colocar numa lista. Por exemplo, se você vai no supermercado, se você tem uma lista de coisas a fazer, então às vezes pode ter uma inversão de números, de prioridades, às vezes você pode ter se esquecido de alguma coisa, às vezes alguma coisa uma outra pessoa já pode ter feito ou comprado, e você vai lá e tira da lista. E por isso as listas ligadas são uma estrutura de dados muito adequada para a gente representar os nossos problemas, porque elas não sendo estáticas, sendo dinâmicas, a gente pode fazer essas alterações, tirar elementos, colocar elementos no final da lista, no início da lista, no meio da lista, tirar, consultar, fazer o que quiser. Então, esse é o nosso primeiro assunto. Como é que a gente vai implementar as listas ligadas? Bom, as listas ligadas, como a gente não sabe quantos elementos a lista vai ter, aliás, o nome dos elementos a gente até já sabe, nós ou nodos. Normalmente em português a gente traduziria nodes por nós. Então as listas ligadas são estruturas de dados unidimensionais, dinâmicas, formadas por 0 ou mais elementos chamados nós. Se a lista tiver 0 elementos, a lista é uma lista vazia. A lista pode ter, portanto, 0 elementos, 0 nós, 1 elemento, 2 elementos, 3 elementos e assim por diante. A gente não coloca um limite, como a gente coloca nos vetores, nas matrizes, nas strings. A gente vai, conforme for precisando de espaço, a gente vai solicitando mais espaço. A gente vai alocando mais espaço de memória. Como a gente sabe, esse espaço de memória é alocado na área de heap, na área de variáveis dinâmicas. Então, enquanto houver espaço no heap, a gente pode solicitar mais espaço, tá? A gente pode alocar mais memória. Uma coisa importante também é quando a gente não precisar mais de memória, por exemplo, tem algum elemento da lista que a gente não quer mais armazenar, a gente pode liberar a memória do heap. E daí a gente pode usar aquela memória para armazenar outras coisas. Um parênteses que eu quero deixar aqui é que a gente também pode mudar a configuração de memória do nosso processo. Então, cada compilador tem vários modos de memória. Um modo que é chamado de memória compacta ou normal, que é normalmente aqui vem aquela default, né, default padrão, que é aquela que a gente compila sem fazer nada, essa que se observou quando você fez o mapa de alocação de memória, mas ela tem a menorzinha de todas, né? Quando você sabe que seu programa vai ser muito pequenininho, vai ocupar pouca pilha e pouco heap, que você chama de tiny. Depois tem a pequena, small, tem a compacta, compact, a normal,
normal. A grande, quando você sabe que aquele tanto de memória que você já dimensionou, né, no espaço de memória do seu processo, para o seu compilador, para a sua instalação, não vai ser suficiente, você pode aumentar e colocar large, tá? Colocar um espaço de memória grande. E ainda tem um muito grande, que é chamado de huge, H-U-G-E. Então, quando você precisa de muita memória, você pode trocar para esse espaço de memória. Bom, mas nesses primeiros programas a gente não vai precisar configurar isso, não vai precisar configurar o espaço de memória do processo. Foi só um parênteses para a gente saber que a gente ainda pode mexer nisso aí se a gente precisar, ok? Vamos dar uma olhada então no quadro que eu preparei para vocês para a nossa primeira ilustração das listas ligadas. Aqui então, que a gente acabou de falar, as listas ligadas são estruturas de dados lineares e dinâmicas e são constituídas por elementos chamados nós, por 0 ou mais elementos, porque a lista pode ser vazia também. Importante que a gente declare uma struct, como a gente já fez. Então aqui tem um exemplo de struct, chamei de nó, que a gente vai usar bastante esse nome, né? As primeiras estruturas de dados são constituídas por elementos chamados nós, isso inclui as filas, as pilhas e as árvores também. E nessa estrutura eu coloco só um campo inteiro, que às vezes eu vou chamar de código, às vezes eu vou chamar de info, que vai representar todas as informações que a gente quer representar sobre o nó. Por exemplo, se eu estiver fazendo uma rede social, esse nó podia ser o nome da pessoa, a data de nascimento, e informações sobre o perfil, podia ter endereços, podia ter cidades, podia ter uma lista ligada de coisas que ela curtiu e coisas assim. Para os nossos exemplos, vou colocar só um inteiro que vai representar esse conjunto de informações. Então, tem um campo inteiro, nesse exemplo eu chamei de código, e um ponteiro para o próximo nó. Como que é o ponteiro para o próximo nó? Struct nó ponteiro. Então, esse campo vai conter um ponteiro, ou seja, o endereço do próximo nó. Esse campo eu chamei de prox, e o outro campo eu chamei de código ou info, dependendo do exemplo. E uma coisa bem importante é que essa estrutura de dados, a lista ligada, todos os nós da lista vão estar na área de heap. A gente, quando começa a programar, nem sabe se vai ter elementos. A lista vai começar vazia. E daí eu posso colocar 1, 2, 3 ou muitos nós. E como é que eu vou acessar esses nós? Como esses nós vão estar no heap, eu não vou ter variáveis. As variáveis ficam na pilha ou na área de variáveis globais. Eu não vou ter variáveis para acessar. Então, como é que eu vou acessar a lista? Eu vou ter uma variável e essa variável vai conter o endereço do primeiro nó da lista. Lembra que ela é uma estrutura unidimensional, então tem o primeiro elemento, o segundo, o terceiro e assim por diante. Ela vai conter o endereço do primeiro elemento. Esse primeiro elemento é muito importante. O endereço dele é muito importante, porque através desse primeiro nó, que eu acesso o segundo e depois o terceiro e assim por diante. Então não posso perder esse endereço. Vou ter na minha main, às vezes você até poderia colocar como variável global, mas como a gente falou, muitas vezes essa lista ligada vai fazer parte só de um subsistema, de um módulo que você vai desenvolver. Você não quer que as pessoas que desenvolvam outros módulos possam ter um nome de variável igual ao seu, por exemplo, início, e possam alterar a sua lista. Então é legal que a gente declare a variável de início da lista, que vai conter o endereço do primeiro elemento, dentro das nossas próprias funções, e não como uma variável global. E é isso que eu vou fazer. Então, nos nossos exemplos, eu vou declarar sempre dentro de uma função, que vai ser a main, que vai ser a função principal no meu programa, no meu módulo. Essa variável, que eu estou chamando de início, eu vou precisar tomar cuidado com ela e vou precisar inicializar essa variável com null. Assim quando eu quero ter um contador, eu preciso inicializar com 0. Porque senão, se eu for incrementando o contador, por exemplo, eu não posso não ter certeza de quanto ele valia no início, tá? No início do programa. Então é fundamental que eu inicialize
a variável início com 0. Principalmente porque no caso dos ponteiros, a inicialização não é automática. Então, se eu não inicializar contadores, por hábito eu costumo inicializar. Você também? Então você declara int contador recebe 0, por exemplo. É isso mesmo que você tem que é o indicado fazer. No caso dos ponteiros é mais importante ainda, porque nenhum compilador, os inteiros muitos compiladores inicializam com 0, mas os ponteiros não. Então é fundamental que você sempre inicialize o ponteiro com null, para dizer que a lista começa vazia. E o null, você já sabe, também é um endereço 0. Então, dentro da main, essa struct aqui está declarada de forma global, para eu não precisar declarar dentro de cada uma das minhas funções. E dentro da main, eu tenho a minha variável início, que vai ser um ponteiro para um nó. Ele vai ter o endereço do primeiro nó, né? A partir do endereço desse primeiro nó que eu acesso todo mundo. Para eu indicar de novo que a lista começa vazia, que eu não tenho nenhum nó no início, eu inicializo início recebe null. Legal? E aqui do lado direito de vocês, eu tenho algumas listas ligadas, alguns exemplos. Então, por exemplo, quando a lista está vazia, ó, eu inicializei início com null, início é null. Olha, a lista eu represento assim, ela está vazia. É um 0 o valor do início. Quando eu for criar o meu primeiro elemento, como é que eu aloco o espaço para o meu primeiro nó? Eu dou um malloc. O malloc, a gente sabe, vai alocar espaço suficiente para esse nó. Então, meu compilador vai contar quantos bytes tem o nó. Pode ter 4 do campo inteiro e 4 bytes ou 8 bytes do campo endereço. Ele vai ver quantos bytes o nó tem na sua instalação e vai alocar espaço para esses bytes. Vai alocar 8 bytes ou 12 bytes, por exemplo. E vai retornar o endereço do primeiro byte alocado. Vamos supor que o endereço desse byte seja 500. Então vamos dar uma olhada aqui, ó. Quando eu aloquei espaço para um nó, aconteceu isso aqui, ó. Esse espaço foi alocado no heap e o malloc retornou o endereço do primeiro byte. Por exemplo, 500. Esse 500 eu vou atribuir para a variável início, ou seja, início recebe malloc. Aí eu vou ter essa figurinha aqui, ó. Na main eu vou ter o início agora valendo 500 e no heap eu vou ter o nó lá no endereço 500. Esse nó vai ter vários campos, no nosso exemplo 2 campos, o campo código e o campo prox. Para eu preencher dessa forma aqui, ó, eu vou preencher. Como é que eu preencho esse campo mesmo? O nome da variável é início. O nome desse campo é código. Então, início seta código, no nosso exemplo, recebe 1. E o outro campo, início seta prox, recebe null. Ok? Aí, nesse caso, eu tenho essa lista ligada já com um elemento. Hoje a gente vai ver como colocar vários elementos na lista, inserir elementos na lista, e a lista pode ficar com mais elementos. Vamos dar uma olhada nas listas de baixo. Por exemplo, uma lista com 2 elementos, que é essa lista aqui, ó. O início continua valendo 500, que é o endereço do primeiro nó, que é o endereço desse nó aqui, ó. Quando eu tenho 2 nós, olha, o campo prox desse nó aqui não tem null, porque senão indicaria que a lista acabaria aí. Ela vai conter, esse campo prox, ele vai conter o endereço de um próximo nó, que eu também aloquei. Então, quando eu tiver 2 elementos, é porque eu aloquei espaço para 2 nós. Quando eu tiver 3 elementos, é porque eu dei 3 mallocs. Eu aloquei espaço para 3 nós. Olha, no segundo nó, quando eu aloquei espaço para ele, o malloc retornou 600. Esses 600 eu preciso armazenar em algum lugar. E onde seria o lugar para eu armazenar? Sempre no campo prox. Então, olha, se a lista tiver 2 elementos ou tiver mais elementos, como é que eu percorro a lista? Ou seja, como é que eu acesso os elementos da lista? Na main, eu só vou ter o início. Início vai ter o endereço do primeiro, que é 500. Ó, então, o endereço do primeiro eu acesso aqui, ó,
o 500. Esse campo aqui vai ser início seta código, início seta prox. Aqui faltou a setinha. Para eu acessar o segundo, como é que eu acesso o endereço do segundo? Olha, o endereço do segundo está aqui, ó, nesse campo, no campo início seta prox. Então eu quase sempre vou usar pelo menos uma variável auxiliar, que vai conter um endereço. Então, olha, essa variável auxiliar vai receber o início da lista, o 500, aí eu consigo imprimir o 1. Depois eu vou andar com esse endereço. Em vez dele valer o AUX, valer o endereço do primeiro nó, eu quero que ele valha o endereço do segundo nó, quero acessar o segundo nó. Olha, o endereço do segundo nó está sempre aqui, ó, no seta prox. Então eu vou fazer o AUX, vou mudar o valor do AUX, que está valendo 500, para 600. Então o AUX vai receber outro valor. AUX vai receber AUX seta prox. Daí o AUX vai valer 600. Nesse caso, eu já consigo acessar esse campo, que vai ser o AUX seta código. Posso imprimir o valor do segundo elemento, AUX seta código, e para eu colocar no AUX o valor do terceiro elemento, do terceiro nó, ou seja, acessar o próximo nó, eu vou fazer o AUX, que agora vale 600, ó, o AUX seta código vale 2, e o AUX seta prox agora vale 700. Então eu vou fazer o AUX receber AUX seta prox. Aí ele vai ficar valendo 700 e eu vou ter acesso ao terceiro, que é o AUX seta código. Se eu quiser imprimir, imprimo o AUX seta código e faço AUX receber AUX seta prox. Aí, e quando é que eu sei que a lista terminou? Quando o AUX valer 0, quando o AUX valer null. Daí eu sei que a lista terminou. Normalmente eu vou fazer esses loops em while e não em for, embora eu possa fazer em for também, como você sabe, mas normalmente o comando mais indicado seria o while, porque deixa explícito que eu não sei quantas vezes eu vou andar com o meu AUX, eu não sei quantos nós a lista tem. Esse comando vai funcionar desde 0 elementos, 0 nós, ou uma lista vazia, ou até uma lista com muitos e muitos elementos. Agora que a gente já sabe como é uma lista ligada e os princípios básicos da lista ligada, a gente vai fazer várias funções de manipulação de listas. Na aula teórica eu vou fazer alguns com vocês, e na aula prática, nas aulas de laboratório, a gente vai fazer várias funções, implementar várias funções e testar. Para fazer isso, a gente não vai congestionar a main, senão daqui um pouco a gente vai ter tantas funções, a main vai ficar tão grande, e a gente vai perder o controle, não vai achar mais nada dentro da main, a gente não vai saber nem onde vai estar cada função. Então, a gente não sei se você já fez isso, se você não fez, a gente vai fazer agora. A gente vai fazer um programa menu para a gente organizar. Como a gente diz, a gente vai deixar o programa mais modular. Colocar módulos pequenininhos, onde os módulos vão ser as funções. E isso vai facilitar não só a gente gerenciar o programa, a gente conseguir entender o que a gente fez, mas principalmente para a gente conseguir alterar os programas e deixar os erros circunscritos. Ou seja, às vezes o erro pode estar em uma função só e a gente vai conseguir detectar em que função está o erro e trabalhar só naquele trechinho de código, ao invés de ficar perdido num programa que vai ficar cada vez maior, como vocês devem imaginar. Então, a gente vai fazer uma main, um programa principal. Nesse programa principal vai ser um programinha menu, onde o usuário vai identificar qual operação ele quer executar sobre as funções, sobre as listas ligadas. Por exemplo, ele pode querer inserir um novo nó na lista, ele pode querer remover um nó, ele pode querer imprimir os valores da lista, ele pode procurar se tem algum elemento cadastrado e assim por diante. A gente vai ter várias funções para manipulação de listas. E cada uma dessas funções vai ser uma função do ponto de vista de algoritmo. Ela só vai ter a chamada na main e a gente vai implementar uma função separada para ela. Essas funções, como vocês sabem, podem estar antes da main ou depois da main, preferência de vocês. Se elas estiverem
Depois da main, fica facinho você saber onde está a main. A main você vai procurar logo no começo dos seus arquivos. Por outro lado, você tem que colocar o protótipo da função, ok? Então, por exemplo, que é o protótipo da função mesmo? O tipo da função, ou seja, o que ela vai retornar, se é uma função que vai retornar void, int, etc. O nome da função e os parâmetros, os tipos dos parâmetros, terminando com ponto e vírgula. Lembrem sempre de um erro que pode acontecer, caso você resolva fazer assim, colocar as funções no final, que às vezes você esquece de algum parâmetro, altera algum parâmetro na função, esquece de alterar no protótipo. E daí ele vai dar um erro na função, você vai lá na função que está lá embaixo da main, o protótipo está em cima da main, então eles estão bem separados. Você vai lá na função, olha, fala, nossa, tá tudo certo, não sei o que ele está dando de errado. Pode ser o protótipo que você ainda não alterou, ou o tipo, a ordem dos parâmetros, ou se você colocou algum parâmetro novo, se você tirou algum parâmetro e não atualizou. Ok? Mas a opção é de vocês, a performance é a mesma, o tamanho do código executável gerado é o mesmo, então é só um estilo de programação mesmo. Cada um vai descobrir como prefere e é até legal você exercitar das duas formas. Vamos dar uma olhada então, caso você ainda não tenha feito um programinha menu, eu coloquei aqui, não coloquei o programa inteiro, mas eu coloquei como um pseudocódigo para a gente dar uma olhada e você implementar de boa. Vamos dar uma olhada no quadro então. Coloquei aqui um pseudocódigo, como você sabe, e cada vez menos eu vou fazer isso, principalmente na aula teórica, você já sabe que você tem que colocar as bibliotecas, declarar main, e isso eu não vou colocar em todos os quadros, principalmente na aula teórica. Você tem que fazer as inicializações, declarações das variáveis, em particular a declaração da variável início, que a gente já falou, e você já declarou e já inicializou a variável início com null, para dizer que a lista começa vazia. O programinha menu é um loop. Uma das formas de fazer loop, você pode usar a forma que você quiser, é um do while. O do while, como você sabe, pressupõe que você vai executar pelo menos uma vez o menu, ok? E vai testar no final para ver se você continua ou não executando o loop. No menu, a primeira coisa que você vai fazer é fazer um monte de prints, ou couts, se você preferir. Então você vai imprimir as opções, né, o que você quiser, um título lá, por exemplo, programa de manipulação de listas, opções, e vai colocar a lista de opções. Então, conforme você for implementando cada função, você vai colocando a função aqui. Por exemplo, a primeira função que a gente vai fazer é uma função de inserção. Então, você vai colocar a opção 1, inserir um nó, por exemplo. Quando a gente implementar uma função de remoção de um nó, você vai colocar aqui, ó, opção 2, remover, e assim por diante. Nesse exemplo, isso é só um exemplo, eu deixei como última opção a opção 0, que é para sair do programa. Então, toda vez que a gente for fazer um menuzinho, a gente vai imprimir o menu propriamente dito, e daí vai ler a opção do usuário. Nesse caso aqui, eu escolhi opções inteiras. Você podia escolher opções char, por exemplo, também. Tá? Então, daí eu vou ler a opção dele, que vai ser um inteiro, no meu exemplo, e vou fazer um switch case, ou uma cadeia de ifs. Normalmente eu faria um switch case para ficar mais organizado. Então, eu vou fazer um switch da opção, eu vou ver qual opção o usuário digitou. E daí eu vou lá para os cases. Caso ele tiver digitado 1, eu chamo a função de inserção. Daí, se o nome eu chamei de inserir, insere. No caso 1, insere. No caso 2, remove. E para cada uma das funções, conforme eu for implementando, eu vou colocando os cases aqui. Case 1, case 2 e assim por diante. O case 0 eu não preciso, porque eu não vou fazer nada se ele digitar a opção sair. E é com essa opção que eu termino o meu while. Então, eu vou imprimir as opções, vou ler, fazer um switch case, enquanto a opção do usuário for diferente de 0.
Esse é um programinha menu típico, a gente provavelmente vai fazer várias vezes esse tipo de programa. É um programa tranquilo de implementar e daí eu já sugiro que a gente já comece implementando esse programinha. Mas antes a gente vai ver a nossa primeira função para a gente poder começar a testar o nosso programa menu. Nossa primeira função é a função de inserção. A gente pode inserir de três formas diferentes. A primeira delas a gente vai inserir no início da lista. É a forma mais fácil de fazer, no início e no final. E depois a gente, em uma outra aula, a gente faz a de inserção no meio da lista. Mas provavelmente na aula de laboratório. Vamos dar um tipo para a função. Por exemplo, aqui eu não quero que a função retorne nada. Então a função vai ser void. Vou dar um nome para a função. A função vai chamar insere, por exemplo. E quais parâmetros essa função vai ter? Vai ter o início da lista. Em qual lista eu vou imprimir? Lembra que eu sempre tenho que passar o início da lista. Com esse ponteiro de início é que eu acesso a lista. Legal? A gente tem uma decisão importante que a gente já viu lá em APC. O parâmetro eu vou passar por valor ou por referência. Por valor ou por endereço, que é comercial. A gente já sabe que se a gente passar por valor, eu vou alterar, se eu alterar essa variável, esse parâmetro aqui dentro da função, eu vou alterar só a cópia que eu faço na pilha. Se eu quiser alterar a variável da main, eu vou precisar passar por referência, vou precisar passar o endereço. Bom, meu início é um ponteiro para nó, ele contém o endereço de um nó. Será que eu vou ter que passar ele por referência? Eu vou alterar o início da lista? Por exemplo, a lista, o início começa valendo null. Se eu aloco um nó, retorno um valor, eu vou ter que alterar o valor da variável início? Vou, porque o início valia null. Agora, se eu aloquei esse nó, por exemplo, o endereço 500, o início tem que passar a valer 500, lá o início da main. Então eu preciso alterar o valor do início. Então tem que passar o início por referência. Então lá na chamada, lá no programinha menu, no switch case, eu vou chamar início, insere, né? Que é o nome dessa função. Se eu chamasse assim, eu estaria chamando por valor, o início por valor. Para eu chamar por referência, ou seja, deixar a função alterar a minha variável da main, a variável início, o valor do início, que está valendo null, por exemplo, eu tenho que passar por referência. Eu tenho que passar o endereço do início. Lembra que quando eu passo por referência, dentro da função, eu pego com um asterisco? A gente já fez isso para inteiros, para registros na última aula, então daí eu preciso pegar com um asterisco. Olha, mas aqui início já é um ponteiro, já tem um asterisco. Mesma coisa, coloco um asterisco a mais. Então, como eu passo por referência, eu sempre coloco um asterisco a mais aqui. Não preciso me preocupar, porque a lógica do programa não muda. A única coisa que eu preciso me preocupar é que toda vez que eu for dizer início dentro dessa função, eu vou dizer asterisco início. Então vamos lá. Vamos implementar. Eu acho que você já fez esse exercício no laboratório. Qual era esse exercício mesmo? Era o de inserir um elemento no início da lista. Vou fazer aqui uma revisão, uma recordação para a gente se lembrar como é que é esse algoritmo. Então vamos lá. Por exemplo, se o início estiver valendo null, aqui é o início. Se o início estiver valendo null,
que eu vou fazer sempre para inserir um elemento aqui, ó? Eu não posso dar um nome de início nesse novo nó, nesse novo elemento, senão eu perco esse cara aqui, ó, perco o valor do início. Essa lista pode ter 0 elementos, mas podia ser uma lista grande. Então eu vou precisar de uma variável auxiliar. Então eu vou declarar uma variável auxiliar aqui, vou chamar de aux, por exemplo, e vou dar malloc. Vou alocar espaço para esse aux. Por exemplo, se eu alocar no endereço 500, eu vou fazer aux recebe malloc, o aux vai ficar valendo 500. Para eu acessar esses dois campos aqui, já sei como é que faz. Como é que faz mesmo? Para acessar o primeiro campo é aux seta código. Então eu vou ler, vou dar um print, um cout, usuário, digite o valor do nó. Aí o usuário digita 1. Onde é que eu coloco isso? No aux seta código. Eu coloco sempre no aux seta código. O outro campo do aux, como é que chama mesmo? Como é que eu acesso? Aux seta prox. Para eu colocar esse novo nó no início da lista, eu vou ligar aqui, ó, no restante da lista, no início. No primeiro caso, como o início valia null, eu vou colocar aux seta prox recebe início. Início valia null, né? Então, aux seta prox vai valer null. Assim que vai ficar a lista. Tá certinho a lista já, só que o início da lista agora é esse cara aqui, ó, é um novo nó. Então eu tenho que alterar o valor do início. Então o início tem que receber um novo valor. Qual valor ele vai receber? Ó, quem é o novo, o endereço do primeiro nó? É o 500, ou seja, é o aux. Então eu vou fazer início recebe aux. E daí o início vai ficar valendo 500 também. Quando eu sair da função, o aux, que é uma variável local, a função vai ser desalocada e a lista vai ficar assim. Vamos fazer de novo. Por exemplo, suponha que a lista já exista, seja aqui, ela podia até ter mais elementos. Como é que o meu algoritmo vai ficar aqui mesmo? Eu vou ter uma variável auxiliar, que eu chamei de aux, vou declarar aqui como aux, e vou dar um malloc no aux. Aux recebe malloc. Quando isso acontecer, eu vou alocar espaço para um nó em algum endereço do heap, por exemplo, no endereço 600, e eu fiz o aux receber esse valor. Então o aux vai valer 600. Como é que eu preencho esse novo nó que eu chamei de aux mesmo? Esse campo eu acesso com aux seta código. Vou falar de novo no meu algoritmo, TAD. Usuário, qual que é o valor desse novo nó? Aí suponha que o usuário digitou 2. Eu vou colocar o 2 no campo aux seta código. No aux seta código eu coloco o que o usuário digitou. E no campo, como é que chama esse campo mesmo? Aux seta prox. O que eu vou colocar no aux seta prox? A lista, o início. Quanto vale o início agora? 500. 500 no campo aux seta prox. Isso quer dizer que esse campo aqui, ó, está com o endereço desse nó. Para terminar, o que está faltando mesmo? O início agora não é mais esse cara. O início é o novo nó que eu aloquei. Então eu vou ter que alterar o valor do início. Então o início vai receber um outro valor. O início vai ter que receber 600. Quem vale 600 mesmo é o aux. Então início recebe aux. Aí o início vai ficar aqui. Vai sair daquele nó. Vai ficar aqui. E quando eu terminar a função, o aux, que é uma variável local a essa função insere, vai ser desalocado, vai ser liberado da memória e a lista vai ficar assim. Então vamos implementar. Me ajuda aí. Que variáveis eu vou precisar para isso? Bom, vou precisar de uma variável aux. A gente acabou de falar. De que tipo vai ser o aux? Se você respondeu que ele é um ponteiro para um nó, ele vai conter um endereço de um nó, você acertou. Então vai ser um nó ponteiro, aux.
Então, AUX vai ser um ponteiro para um nó. O que quer dizer isso mesmo? Que ele vai conter o endereço de um nó. Ok. Agora, o que eu vou precisar fazer mesmo? Primeiro, eu já tenho a lista, que começa com início. Pode valer null, mas eu posso ter uma lista grande. Eu vou colocar um novo nó, eu vou alocar um novo nó para colocar no início da lista. Qual o comando que eu uso para alocar um espaço de memória mesmo? Malloc. Então, e esse espaço aí eu vou chamar de AUX. Então, AUX recebe. Ele vai conter o endereço de um nó, então um nó ponteiro, malloc. Quantos bytes eu vou alocar? Size of nó. Então, vou deixar o compilador contar quantos bytes tem a minha struct nó e vou alocar espaço suficiente. Para saber se deu heap overflow, a gente já sabe. Quando não tem espaço de memória no heap, o malloc retorna 0 ou null. Então é isso que eu vou testar aqui. If AUX é igual a null, vai dar heap overflow. Eu podia fazer diferente, que é como normalmente a gente faz. If AUX for diferente de null, aí eu vou fazer um processamento. Beleza? Ou seja, se o AUX for igual a null, ele não vai entrar nesse if e não vai fazer nada. Vai vir aqui para o final da função. Eu poderia, por exemplo, fazer uma função int que retornasse 1 se a inserção deu certo e menos 1 se a inserção deu errado, ou 0 se a inserção deu errado. E poderia ver lá na main. Também posso fazer isso. Se você quiser, você pode fazer essa alteração. Aqui, por enquanto, vou fazer mais uma implementação sem esse detalhe, mas você já está ligado que dá para fazer. Então, olha, se eu conseguir alocar, o null, o AUX, não recebeu null. Então, eu vou entrar aqui. Daí, eu vou preencher os campos do AUX que eu acabei de alocar. Quais são os campos do AUX? AUX seta código e AUX seta prox. Então, eu vou lá e vou imprimir, pedir para o usuário digitar um número, tá? Então eu vou dar printf ou cout, o que você preferir. Vou colocar digite o número. Você coloca o que você preferir. E daí eu vou ler o número que o usuário digitar. Aí você dá o seu ou cin, se você preferir. Ou scanf. E eu vou ler o AUX seta código. Tá? Vou trocar de caneta porque essa aqui começou a ficar mais fina, mais falha. Bom, vou ler o AUX seta código. A outra coisa que eu vou fazer, então, aloquei espaço para o AUX, ele tem dois campos, vou preencher o AUX seta código e vou preencher também, qual é o nome do outro campo? AUX seta prox. O que eu vou colocar mesmo no AUX seta prox? Então, aloquei o AUX aqui e tem toda a lista. O primeiro elemento é início. O que eu vou colocar no AUX seta prox? O início. Então, o AUX seta prox recebe início. O único detalhe, a gente se lembra que como a gente passou início por referência, nessa função, toda vez que eu disser início, eu vou colocar asterisco início. Asterisco início. Okay? Um detalhe é que eu vou me acostumar a colocar asterisco início entre parênteses, pelo menos nos primeiros programas. Por quê? Porque às vezes eu vou querer colocar asterisco início seta código ou seta prox e ele vai dar erro se eu não colocar entre parênteses. Quando ele estiver sozinho assim, os parênteses até são opcionais, mas pelo menos nos primeiros programas eu vou, e sugiro que você faça isso também,
toda vez que a gente passar início por referência, colocar entre parênteses, asterisco início. Então, AUX setaprox recebe início. Então, já aloquei o AUX, preenchi o campo código, preenchi o campo prox e liguei já a lista, cujo primeiro elemento era início. Está faltando uma coisa. Você lembra o que é? Ah, agora o início não é mais esse elemento. O início é o elemento que eu acabei de alocar. E qual é o nome desse elemento? AUX. Então eu vou mudar o valor do início. Início recebe AUX. Ok? Esse é o nosso programa. Com isso a gente alocou espaço para um nó, colocou no início da lista e agora o início está apontando para ele, está contendo o endereço desse primeiro nó. Como a gente precisou alterar o valor da variável início lá da main, a gente passou a variável início por referência, o endereço de início. Quando a gente faz isso, sempre a gente coloca um asterisco aqui. Como o início já era ponteiro para um nó, já era asterisco início, eu fiquei com 2 asteriscos. E toda vez que eu for tratar de início dentro do algoritmo, eu vou colocar asterisco início. Esse é o nosso primeiro exemplo. E agora eu vou convidar você a implementar o programa menu, fazer uma função de inserção no início e, para testar isso, fazer uma função para imprimir os elementos da lista. Para implementar a função de impressão, a gente vai fazer um loop. Então, eu vou colocar lá no meu programinha menu uma opção, 2 ou 3, por exemplo. Vou colocar lá imprimir os elementos da lista e vou chamar a função imprime. Nesse caso aqui, eu vou sempre passar o primeiro nó, o início da lista. Na função que eu vou imprimir os elementos da lista, eu vou alterar a lista, eu vou alterar o valor da variável início? Não, eu só vou imprimir. Então, não preciso passar por referência, vou passar por valor. Então, lá na main, no switch case, quando for case 2, por exemplo, opção 2, imprimir, eu vou chamar a função assim, ó, imprime início. Sem o e-comercial, porque eu não vou alterar o valor da variável da main. Legal? Para imprimir, não vou colocar o código, mas a gente vai ver como eu faria. Olha, a lista pode ser vazia, o início pode ser null já, e daí eu não preciso imprimir nada, eu não tenho nada para imprimir. O início pode ter um elemento só, e daí eu vou imprimir ele, o início seta código. Depois, como próximo é null, não tenho mais nada para imprimir. Eu poderia ter 2 elementos, aí eu teria que imprimir o início seta código, andar para o próximo, imprimir o seta código dele, a hora que eu for andar para o próximo, eu chego no null e paro.
E se a lista tivesse muitos elementos, o mesmo raciocínio. Imprimiria o primeiro seta código, andaria para o próximo, imprimiria ele seta código, andaria para o próximo, imprimiria ele seta código e assim por diante, até que quando eu fosse para o próximo, encontrasse null, não teria mais nada para imprimir. Legal? Como eu poderia fazer? De duas formas. A primeira forma, que é a forma mais visual da gente imaginar primeiro, é colocar uma variável aux recebendo o início. E daí eu vou sempre andar com a variável aux. Então, no começo eu posso fazer aux recebe início e vou andar sempre com a variável aux. Eu sempre vou imprimir os aux seta código e vou andar com aux. Aux vai receber aux seta prox para ir para o próximo. E eu vou fazer isso até quando? Até que o aux chegue no null. Então eu vou fazer enquanto, deixa eu colocar aqui, aux recebe início, e vou fazer um loop enquanto aux diferente de null. O que eu vou fazer dentro desse aux? Bom, o aux não é null, senão ele não estaria aqui no while. Por que eu coloquei while e não do while? Porque talvez eu não tenha que imprimir ninguém. Lembra que o do while, do menu, eu ia fazer o menu pelo menos uma vez. Imprimir todas as opções e deixar o usuário escolher. O usuário podia escolher sair de cara, mas pelo menos uma vez eu ia imprimir o menu e ver o que o usuário queria fazer. Nesse caso aqui, pode ser que eu não queira imprimir nenhuma vez. Pode ser que o início já seja null. Então, não vou fazer do while, vou fazer while. Tá? O que vai ter dentro do while? Se o programa entrar aqui no while, é porque o aux não é null. O que eu vou fazer então? Vou imprimir esse campo aqui, ó, que é o aux seta código. E depois, o que eu vou fazer? Eu vou andar com o aux. O que eu vou fazer com o aux? Eu vou fazer ele para o próximo. Então, aux recebe aux seta prox. Então, por exemplo, o aux aqui não era null, senão nem teria entrado. Imagina que o aux, que a lista fosse assim e o aux recebesse essa lista. Eu ia imprimir aux seta código, ia fazer aux recebe aux seta prox. O seta prox dele é null, concorda? Então eu ia fazer o aux receber null. Quando eu viesse testar de novo, o aux ia ser null e eu não ia imprimir mais nada. Ia imprimir só o 1. Vamos supor que a lista fosse desse jeito. E eu inicializasse, ver que a inicialização está fora do loop, porque eu vou fazer uma vez só. Inicializei o aux com início, vou aqui no loop. O aux é diferente de null. Vou imprimir o aux seta código. Imprimo 1. E vou fazer, na linha de baixo, o aux ir para o próximo. O aux vai receber aux seta prox. Olha, o seta prox do aux é esse cara aqui, ó. aux. Por exemplo, se esse cara aqui tiver no endereço 600, o aux que tinha o valor do primeiro nó vai passar a ter o valor do segundo. Então, o aux vai vir para cá. O aux ainda vai ser diferente de null. Eu vou imprimir o aux seta código e fazer o aux receber aux seta prox. Agora o aux seta prox é null. Quando eu testar de novo, o aux vai ser null e eu não faço mais nada. Imprimo só os dois elementos. Façam o teste, ele vai funcionar do mesmo jeito se eu tiver 3 elementos ou mais. O detalhe aqui, se você quiser testar, é que eu nem precisaria usar o aux. Por quê? Imagina que se eu não usasse o aux, eu fizesse tudo com o início. Tipo, não tivesse a inicialização, a declaração do aux lá em cima, nó, ponteiro aux, a inicialização dele, e aqui eu fizesse tudo com início. Enquanto o início diferente de null, e daí eu vou fazer, vou imprimir o início seta código e fazer início recebe início seta prox. Eu vou andando com o início.
Aí você vai falar, nossa, eu perdi a lista, porque o início agora vai andando e ele vai terminar com null. Mas se lembre que esse início é a cópia, tá? Quando a gente chama uma função, o compilador faz uma cópia na pilha, na stack de todos os parâmetros e todas as variáveis locais. Então, nessa função aqui, como o início foi passado por valor, se eu alterar o valor do início, não faz mal, porque o valor do início lá na main não vai ser alterado. Então, isso foi só um parênteses, você faz como você se sentir mais confortável, tá? Se você quiser fazer com aux, ótimo. Se você entendeu esse último detalhe, a gente vai voltar para ele, você pode fazer com o início também. Então, à vontade e mãos à obra agora.